A iGo Travel é uma agência de viagens de luxo que procura concretizar as viagens de sonho dos seus clientes, tendo o máximo de atenção aos detalhes e serviços que fazem a diferença em qualquer que seja o destino escolhido. Muito obrigada à iGo Travel por patrocinar esta conversa e ser uma empresa que se preocupa com as pessoas. Olá a todos, espero que estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa. A minha convidada de hoje é Inês Ribeirinho. Fico muito contente por a ter aqui comigo, apesar de já há uns anos, em tempos de Covid, termos falado que íamos ter esta conversa. Acho que não é por acaso que é feita agora, porque acredito muito que há certos temas que com a distância servem para uma conversa melhor, com mais conteúdo e também para estarmos a ter esta conversa de uma maneira mais tranquila. Vamos falar de vários temas que eu acredito que vos vão inspirar, mas sobretudo aqui da forma como é que a Inês, e não só a Inês sozinha, mas enquanto família, conseguiram viver ali sim uma situação em mito em pleno Covid, com uma gravidez que já lá vamos também de risco, um bebê com Covid e tudo o que isso na altura implicou e como é que foi feita essa gestão, mas muito mais, porque a Inês não é só esse ponto da tua vida, mas muito obrigada, Inês, por estares aqui hoje e por isto partilhar um bocadinho de várias partes da tua vida, porque acredito mesmo que vais inspirar de várias formas quem nos ouvir. Olá, Ticas, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui, gosto muito de ouvir o teu podcast e por isso acho que faz sentido partilhar a minha história, porque não é só a minha, é de muita gente e espero que inspire mães que possam passar por coisas parecidas. Acho que esse é o principal objetivo pelo qual eu vou expor assim, a minha vida. Antes disso, e até chegarmos aqui um bocadinho à Inês que és hoje, como é que foi a tua infância, a tua vida em família? Cresceste em Lisboa e com muitas dinâmicas familiares, que se não falares eu já vou provocar umas, porque achei a maior graça, mas como é que foi a tua infância e a tua adolescência? Olha, a minha infância foi uma infância muito privilegiada. Acho que agora, à medida que vou crescendo e à medida que também tenho a minha família e os meus filhos, sinto cada vez mais isso. Sou cada vez mais agradecida pelo privilégio que tive a todos os níveis, tanto a nível de experiências, de educação, e também a nível de união e de mimo, tanto dos meus pais como dos meus irmãos. Tenho uma relação muito gira com eles ainda hoje em dia. Nós crescemos em Lisboa, crescemos em Campo de Ourique, num bairro típico de Lisboa, e tivemos uma infância muito boa, fazíamos tudo ao pé de casa, andávamos no colégio ali ao pé de casa. A minha mãe é professora, portanto tinha muita disponibilidade para nos ir buscar cedo à escola, que é uma coisa que eu e o Federico hoje em dia não temos com os miúdos e que eu sinto mesmo falta. Ia-nos buscar sempre cedo à escola, passávamos os fins de semana também sempre em programas. Os meus pais têm muitos amigos, como eu e o Federico também temos, por isso eu acho que também eu acho que sou assim, porque os meus pais também toda a vida foram assim, sempre rodeados de muita gente e de muitos amigos, e pronto, andávamos sempre de um lado para o outro, férias também sempre de um lado para o outro, viajámos imenso. Foi ótimo, acho que não tenho assim nada. Como é que eram as tardes ou os dias inteiros de ópera? Era um domingo? Não, era o fim de semana todo, não era só ópera, era música clássica e ópera. O meu pai é um homem muito ligado à cultura, trabalhou no São Carlos há muito tempo e tem um gosto muito afinado, que eu também tenho, que herdei isso dele, e então sempre nos tentou incutir. Bem, ele ouvia a música que gostava, não é? Mas também nos tentava incutir aquilo um bocadinho que ele gostava, e aquilo dava em casa de manhã até à noite, do fim de semana todo. Ouvíamos música clássica. Nesses dias não queriam amigos em casa? Não, nesses dias não queria amigos em casa. Tinha-se imensa vergonha, era imenso barulho.
Mas sim, é uma presença da música clássica. Eu hoje em dia trabalho na Gulbenkian, portanto continuo a ouvir música clássica o tempo inteiro. E tinham sempre assim dinâmicas engraçadas, também Sim, não tinham de clamar sim. quadras. O meu pai, para nós sabermos poesia, aliciava-nos com dinheiro e dizia, por cada quadra nós ganhávamos tipo 10 escudos. E então nós passávamos o dia a decorar, sei lá, eu hoje em dia sei imensos poemas de Pessoa, Camões, não sei o quê, porque o meu pai me obrigava a decorar e ficou até hoje. E depois pagava-nos no final do dia, nós dizíamos o que é que sabíamos e o meu pai à quadra dava-nos os 10 escudos. Ganhaste muito Ganhei muito dinheiro. E tens uma relação, apesar de serem 13 e se darem bem, mas com a tua irmã, se calhar por serem raparigas, sim. partilharam o mesmo quarto, Sim. tem aqui uma relação Muito muito boa e muito cómica ao mesmo tempo, Sim. não é? Ela tem o mesmo sentido de humor que eu, por isso há coisas que nós nem precisamos de falar, basta olharmos uma para a outra, desatamos a rir e sabemos perfeitamente porque é que nos estamos a rir. Nós somos somos irónicas e até um bocadinho sarcásticas e crescemos sempre juntas, sempre no mesmo quarto. Somos pessoas completamente diferentes em termos de feitio. Ela é mesmo o oposto de mim. Eu sou muito organizada, ela é muito desorganizada. Eu sou muito leve, ela é muito profunda. Portanto, nós somos mesmo opostos, mas não sei se é por isso ou pelos laços que nos unem que somos tão amigas. Mas foi sempre uma dinâmica gira, ela sempre a levar-me à loucura. Quando éramos miúdas, adorávamos ir para a cama, porque íamos para a cama uma da outra todos os dias tínhamos um código, era só outra queria ir para a cama. E depois mais velhas, havia uma altura que eu já estava a trabalhar e ela ainda estava na faculdade e ela acordava de manhã e eu sabia que ela estava a acordar e eu acordava e ela já tinha experimentado a minha roupa toda, já estava o armário todo fora e depois ainda ia à dela e aquilo era uma confusão e eu tenho um bocadinho de OCD, portanto ficava doida com aquilo tudo. E hoje em dia penso, eu tenho imensa pena do homem que vai viver com ela. Mas ela depois é uma mulher extraordinária, só que é uma confusão. Mas ela é muito divertida e é muito minha amiga. E é engraçado, eu acho que não sou a primeira pessoa a quem ela conta as coisas, nem ela é a primeira pessoa a quem eu conto as coisas. Ela agora tem um amigo novo e eu acho que foi a última pessoa a saber. E então, mas acabamos sempre por contar e às vezes sabemos que nem é preciso contar porque estamos sempre... E essa cumplicidade entre irmãos é ótima ao longo da vida. Sim, é completamente. E nós temos isto também com o Kiko de uma maneira diferente. Ele é rapaz, portanto tem... E mesmo ideologicamente é um bocadinho diferente de nós. O meu irmão puxou-me, o meu pai foi da juventude centrista a vida toda, é todo CDS, e o meu irmão saiu ele e eu somos mais liberais. E tem graça porque discutimos imensos temas assim mais quentes à mesa. Mas mesmo assim, temos uma relação ótima também com o Kiko. E eu acho que os meus irmãos, eu uma vez ouvi acho que foi quando fiz o CPM, era um casal que estava a dar o seu exemplo e estava a falar, e ela estava a dizer, eu tenho 3 irmãs, cujo do marido pode-me ouvir a dizer o que eu quiser das minhas irmãs, eu posso chamar-lhes os nomes todos que eu quiser, se ele ousem concordar. E eu sinto imenso isso com os meus irmãos. Eu posso dizer ao Frederico ou a quem for o que eu quiser deles, mas ninguém pode dizer mal dos meus irmãos, ou ninguém sequer pode concordar comigo. Eles são assim uma espécie de... E às vezes o Frederico passa-se um bocadinho comigo, que eu já sou casada há 8 anos, já temos 2 filhos, ele é a minha casa e os miúdos são a minha casa, mas às vezes eu digo tipo, nós lá em casa não fazemos nada assim. Lá em casa já foi... E o Frederico, não, a tua casa é esta. Lá em casa já foi há não sei quanto tempo, portanto eu acho que isso ficou, e mesmo com os meus pais, eu agora estou a passar férias com os meus pais, eu tenho uma relação com os meus pais muito boa, sou muito dependente deles. Eu lembro que quando eu vivi em Cabo de Rico e quando me casei fui viver para Algés, eu lembro no princípio, nos primeiros anos de casamento, tudo o que eu tinha que fazer fora de Algés, eu ia a Campo de Ourique primeiro, porque eu só sabia o caminho dali. Então eu ia a Campo de Ourique primeiro, aproveitava, sentava-me um bocadinho no sofá dos meus pais e conversava um bocadinho com eles e fartava-me estar lá em casa. Hoje em dia já vou menos, já aprendi a ter a minha própria casa, mas é giro, porque é uma coisa que fica e que continua. E como é que foi? Porque já foste para essa parte de casaste com o Frederico. E como é que foi depois seres mãe pela primeira vez? Ou como é que foste tu, Inês, mãe do primeiro filho? Olha, já vamos ver que depois... Sim, depois houve mudanças. Olha, eu sempre achei que eu como sou muito despreocupada, muito descomplicada, muito
sei lá, levo-me sempre... Acho que tenho muito autoconhecimento e como tenho muita noção dos meus pontos fortes, há temas que eu sei que estou completamente à vontade e que não preciso me preparar e que mesmo na minha vida profissional, principalmente na minha vida profissional. Portanto, achei que como mãe ia ser assim, ia ser uma descontraída e no Zico, quando o Zico nasceu, não fui nada, fui uma mãe igual à minha. Sempre muito metódica, sempre os horários que ele tinha que comer eu não faço nada daquelas coisas do livre demanda e não sei o quê, portanto ele comia 3 em 3 horas, porque eu também não estava para me chatear, não era cada vez que ele abrisse a boca que eu comia 3 em 3 horas e tinha os horários todos certinhos, tudo. Portanto, no princípio, como foi assim uma mudança muito grande, ainda tive que me adaptar. Hoje em dia sou a mãe que achava que ia ser. Porque tu deixavas uma vista até com a marca das bolachas. Que os meus pais e a minha irmã podiam comprar para o Zico. E não mesmo fosse isso mudei irritável. imenso, porque eu na altura ele só comia fruta com legumes biológicos. Eles hoje em dia comem tudo. Eu tomo nas tintas, comem imenso açúcar. Isto é horrível, não se deve dar açúcar às crianças. Mas eu hoje em dia, sei lá, eu aprendi, e já vamos falar porque, já vamos perceber porque, a relativizar. Eu já era uma pessoa que relativizava tudo, então agora eu estou... Mas o ser mãe muda qualquer coisa. Muda O que é imenso. que muda? Olha, em mim mudou principalmente aquilo pelo qual eu acordava todos os dias. Mesmo depois de me casar, eu sempre fui uma boa aluna, nunca precisei de estudar muito, tinha notas simpáticas e sempre soube que ia ter um futuro profissional bom. E então achava que o caminho era esse, que eu ia ser dedicada à carreira a 100%, que a família que queria ter filhos, claro, mas que não era de todo uma prioridade, que era uma coisa que vinha depois. E saía tardíssimo do escritório e mesmo depois do Zico nascer eu continuei a ser um bocadinho assim. Eu acho que foi no Covid, mesmo antes do Joaquim nascer, foi no Covid que eu mudei um bocadinho o chip. O facto de estar com o Joaquim ainda não era nascido, em 2020, o facto de ter o Zico ali todos os dias ao pé de mim, eu fazia reuniões, tipo, eu trabalhava na CUF na altura, portanto em Covid nós estávamos a fazer gestão de crise, portanto eu trabalhava desde as 7h30 da manhã até às 2 da manhã. E passava o tempo inteiro em colo, já aparecia à frente da minha diretora, toalha na cabeça, com o miúdo pendurado aqui, mas mudei o chip. E ser mãe não foi logo de imediato, porque eu ainda continuei ainda um bocadinho assim, não, eu quero é ser CEO. Mas isso mudou com os miúdos. Hoje em dia a prioridade é os meus filhos e eu não ponho. Eu hoje em dia trabalho na Gulbenkian. O horário na Gulbenkian é das 9 às 5h30, eu dou ali um bocadinho, uns 10, 15 minutos para estar a acabar alguma coisa, mas eu às 5h45 pode estar a cair o grande auditório, eu vou-me embora e vou buscar os meus filhos à escola. Sem peso na consciência. Sem peso na consciência. Eles são a minha prioridade. E mudou isso, mudou o meu foco. E vamos à altura em que começou aí a mudar qualquer coisa. Segundo filho, muito querido. Que eu acho mas que antes do segundo filho houve qualquer coisa que sim, aconteceu? Isso vem na sequência de ser muito querido. Eu casei-me cedíssimo. Casei-me com 26 anos, 26 ou 24. Casei-me com 24 anos. Hoje em dia é cedíssimo. É cedíssimo. Casei com 24 anos e o Frederico já tinha 30 na altura. Por isso, o Frederico queria muito ser pai, também porque é filho único, e queria mesmo muito, muito ser pai. Eu também queria muito ser mãe, mas não era uma prioridade, como disse há bocadinho. Portanto, aqueles meses, os primeiros meses casados, era eu dizer, vamos esperar mais um bocadinho, e as minhas amigas eram tão miúdas, e ele dizia, não, mas eu queria ser já. Portanto, foi ali e eu lembro-me de deixei tomar a pílula e fiquei logo à espera do Zico. Logo, é daquelas coisas assim, quando nossa, do Joaquim, era um bebê tão querido, que ainda tive uns bons meses a tentar, e depois, como não estava a conseguir e não percebia, e depois porque eu tinha ciclos enormes, tinha ciclos tipo de 60 dias. Então todos os meses eu achava que estava à espera do bebê. Era um horror quando percebia que não estava. Então fui ao médico e ele faz-me o Papa Nicolau. E vem positivo para HPV. E eu já tinha tido, ou seja, era o mesmo. Só que nunca tinha. Eu antes de ter o Zico já tinha vindo positivo para HPV. E ele viu as lesões do colo do útero e viu que aquele HPV ia desaparecer por si só e que aquelas lesões também iam desaparecer e que não era para eu me preocupar. E eu tive o Zico, nunca mais fui ao médico, só na consulta e depois não devo ter feito o exame. E quando faço esse exame vem positivo e quando eu faço o contraste para ver as lesões, já estavam em pré-cancerígenas espalhadas pelo colo do útero todo. E eu tive que fazer uma conização, que é tirar uma parte do colo do útero em cone,
ou seja, toda a parte lesionada para aquilo não afetar. Ainda por cima eu tenho um historial de cancro muito grande na minha família, temos por todo o lado. Minha mãe teve cancro de mama, o meu tio Zé Maria morreu com cancro de pulmão, o meu avô também morreu com cancro de pulmão e a minha avó, mãe do meu pai, tinha morrido com cancro no útero, portanto, mais ainda era um tema que eu tinha que resolver. E então tirei, fui para casa e perguntei ao médico, então agora volto a tomar a pílula. E ele disse, não, que isso para sarar a pílula faz pessimamente, não tomo. Mas não posso ficar à espera da bebê durante 6 meses. Passado um mês liguei-lhe e disse, professor, estou à espera. E ele, olha, já está, é o que for. Mas logo gravidez de risco? Não. E não? Não, logo fui fazer a primeira ecografia e estava tudo bem. E depois, acho que foi com 18 semanas, que até estava na área branca, nesta casa onde eu estou agora de férias, que é uma casa da minha avó, onde nós passamos os fins de semana e as férias e tudo mais. Eu não me casei também. E vou à casa de banho e vejo sangue por todo o lado. Vou correr, nem sequer fui correr, não me levantei, liguei ao Frederico que estava na sala e disse: agora estamos a perder o bebê, temos que ir já para o hospital. Tudo se passa naquela casa, de facto, agora que penso. Temos que ir para o hospital. Eu sabia, eu achava que eu estava a perder. E quando vamos a correr para a CUF Descobertas, quando chego lá, a primeira coisa que eles veem é se o bebê está bem, o bebê estava ótimo, mas eles disseram: olha, mas você não pode sair. Eu disse: então posso-me ir embora. Não, você não pode sair daqui porque você não tem colo do útero. E eu, como não tenho colo do útero? E ela disse: olha, eu vou ligar para o professor, ele vai tentar fazer uma cerclage, que é cozer o colo do útero. Há muitas mulheres que têm pouco colo e que é uma solução muito boa, porque se pode fazer a vida normal até ao fim da gravidez. Ele vai cozer o colo do útero e depois vai para a sua casa e faz a sua vida normal. Vou para o bloco, tipo ter um filho. Antes de epidural, tudo igual. Epidural, só não tinha era nem barriga, nem marido, nem nada. Estava sozinha. Porque aquilo era um procedimento, não era um parto, portanto eu estava sozinha. E eu estou acordada, portanto o médico olha para mim e ele olha para mim e disse: olha, Inês, eu acho que sou o obstetra em Portugal que já fez isto mais vezes, este procedimento, e você não tem colo para cozer. Não tinha sequer suficiente para cozer. Eu, então qual é que é o objetivo? E eu trabalhava na CUF na altura e trabalhava com ele, porque eu trabalhava com os coordenadores todos das especialidades, ele era o coordenador da obstetrícia na altura. E ele disse: olha, eu confio em si, e eu fico internada numa cama do hospital até ao fim da gravidez, com 18 semanas. Sim. Ou vai para casa, mas promete-me que não se mexe, só me podia levantar para ir ao hospital. Portanto, eu tive desde as 18 semanas até às 32 ou 3, que foi quando ele me deixou sair, em casa. Fechada, sofá, sentada o dia todo. Tinha a minha rotina, como eu sou muito metódica e muito organizada, e tinha a minha rotina a pôr uns remédios que me fazia. Eu não sou nada, eu não sou muito emocional. E então houve uma altura que eu acordava todos os dias a chorar. E eu não percebia, eu olhava para o Frederico e dizia: Frederico, eu acho que estou com uma depressão. Deve ser isto que é uma depressão, porque eu acordo todos os dias com uma tristeza tão grande. Então era dos quilos de progesterona que eu punha que me estavam a fazer aquilo. Depois lá melhorei, tinha imensas visitas das minhas amigas, o que foi ótimo, levavam-me imensos livros, eu adoro ler. Levavam-me imensos livros. Também com um bebê em casa. Que eu não podia fazer grande esforço para estar com eles. Ele tinha 2 anos e eu não podia... Mas ele nisso é espetacular, é um miúdo muito adaptável, e isso foi sempre, até hoje. E ele percebeu a maneira dele, que tinha que estar mais com o pai, e teve mais com o pai, e ele hoje em dia tem uma relação muito mais próxima com o Frederico do que tem comigo, por tudo o que passou com ele. E isso pesa de alguma maneira? Não, porque ele é um miúdo muito equilibrado. Ele se vê que eu digo: então e agora porque é que não vem dar um abraço à mãe? Ele sabe que tem que ir, e ele gosta imenso de mim, só que o Frederico é o ídolo dele, e então e tiveram assim uns meses mais unidos, e eu acho que é por isso, mas não me pesa nada. Eu sou muito feliz. É como aquelas pessoas que dizem: que chatice, é tão parecido com o pai. Eu adorava que dissessem não, o Joaquim é parecido com o Frederico, o Zico é igual a mim, fisicamente. E eu penso: porquê que ficam chateadas? Quem me dera, eu tenho um marido giríssimo, se fosse parecido com ele, ficava contente. Vês sempre o lado positivo. Sempre. Sim. Isso é ótimo. Sim, sempre. Foi fácil nesses meses todos, sentada em casa, conseguir ver sempre o lado positivo? Sim. Tirando essa parte do princípio, que eu quando comecei a pôr a progesterona foi um choque mesmo muito grande, que eu não sabia o que é que aquilo era. Eu nunca choro. Portanto, aquilo para mim era assim uma novidade.
E aí foi um choque difícil, mas depois eu consegui me equilibrar. Aquilo depois às tantas meteu os meses do verão, estava ali tipo maio, então eu ficava à janela na altura em que havia sol até ao meio-dia para ficar queimada, porque eu sou viciada em praia, portanto eu sem sol não vivo, portanto ficava ali, depois lia, depois almoçava, depois do almoço, e depois puseram-se as férias, depois o Frederico ficou de férias e já fiquei com mais companhia, mas sim, consegui. E eu acho que também hoje em dia desvalorizo tanto essa altura, porque o que veio depois foi tão pior que, sei lá, nem me lembro. E o que é que foi depois? Então, depois estávamos em Covid, já tínhamos passado 2020, portanto estávamos em 2021, havia uma nova vaga de Covid, voltaram a encurtar os casamentos, se deves te lembrar dessa altura bem. As pessoas a adiar datas, etc. Todas as quintas saía uma regra nova. Sempre uma regra nova. Era um alerta grande para as grávidas na altura. Acho que depois de mim ainda ficou maior. Eu não acompanhei bem os grupos do WhatsApp nessa altura, mas acho que depois ficou assim. E então eu sabia que não podia mesmo apanhar Covid. E então eu continuava em casa. Nessa altura, houve uma altura que saí, que até foi ao casamento da Rita, minha amiga, que fui madrinha dela, e foi ótimo ter ido. Foi a melhor coisa, foi pai com 34 semanas. E depois isolei-me outra vez, disse agora eu até às 37 ou 38 ou 39 ou quando ele quiser nascer, porque entretanto o meu tema era o colo do útero, portanto eu já tinha ultrapassado essa barreira. Eu agradecia todos os dias ainda ter o bebé comigo, mas já estava com 34, 35 semanas, já pensava, bem, se ele agora nascer já é um bebé quase completo. E então nessa altura e dizia ao Frederico ficar em casa, não sei o que, e há um dia qualquer, ele também só ia trabalho de casa, e muitas vezes fazia teletrabalho, e há um dia que ele chega à casa e adormece no sofá, e nunca acontecia. E quando ele acordou, eu disse, olha, eu tenho a certeza que tu tens Covid. Ele, não tenho nada, não sei o quê. Eu disse, Frederico, tenho a certeza. Vai à farmácia, ele foi à farmácia, eu fiz-lhe o teste, nós já estávamos careca há 2 anos a fazer testes de Covid, fiz-lhe o teste e o tracinho encarnado do positivo apareceu antes do teste bem feito. Portanto, e eu disse, olha, eu vou pegar no Zico, com a minha gravidez de risco, e vou ligar aos meus pais e vou sair de casa, e tu vais ficar em isolamento até o fim da gravidez. Portanto, aí o foco, nós estamos sempre a mudar o foco. O foco era, ele com Covid, era eu aguentar até ao fim da gravidez negativa para ele poder ver o filho a nascer. Porque ele estava em isolamento, não podia entrar em hospitais, não podia sair de casa. Ainda era 10 dias nessa altura. Isso era importante para ti? Sim, era, claro. Eu sempre fui, ainda temos assim no nosso meio, ainda temos as não, eu só vejo o filho. Por isso é que perguntei. Porque... Não, o Fred parte é dos dois, não é? O filho é tanto dele como meu, porque é que eu hei de ver primeiro, não é? Não faz muito sentido nessas coisas. E portanto fui com o Zico lá para a Areia Branca, outra vez, para a mesma casa. E todos os dias chegava da praia e fazia um teste, sempre negativo. Um teste sempre negativo. E há um dia que acordo, tenho uma noite péssima, eu durmo que nem uma pedra, até sou muito gozada por isso. Agora estive na Sardenha com as minhas amigas e metade das fotografias da viagem sou eu a dormir. Dormi imenso e houve um dia que dormi pessimamente, cheio de contrações, estava com 36 semanas e levantei-me e eu estava sempre a dizer, gostava imenso deste filho ser como nos filmes, rebentarem-me as águas, de tudo, à séria, porque o outro foi, tipo, deitei-me, fizeram-me coisa, eu tive 2 partos normais, mas que o outro foi um bocadinho mais mecânico. E então levantei-me e lá vi que ele estava prestes a nascer, fui ao quarto, muito calma sempre, disse, pai, olha, o Joaquim vai nascer, temos que ir para o hospital, e liguei ao Frederico e disse, olha, gordo, o Joaquim vai nascer. E ele ficou péssimo, coitado. Estávamos sempre em FaceTime. Faltavam quantos dias para acabar o isolamento? Faltavam 4 ou 5, ainda estava ali a meio. E eu vou para a CUF e faço um teste de Covid que dá negativo. E não era um teste caseiro, era um PCR, porque nós, na CUF, não podia haver mais Covid. Na Luz acho que podia. Na CUF não podia haver mais Covid por causa da limitação do espaço. Não havia espaço para haver uma maternidade Covid isolada. Portanto, só quando apareciam mais Covid iam para o Serviço Nacional de Saúde. Eu dei negativo, portanto, lá eu fazer o... Então liga-me o meu irmão Kiko da viagem. Também estou com Covid. Acho que estou com Covid. Como é que se faz um teste? Nunca tinha feito um teste em 2021, é passado. E eu lá em FaceTime, porque depois eu sou muito, eu não sei se a minha irmã te disse isso, mas depois eu sou muito mãe da minha família toda. Às tantas os meus pais
já estão mais velhos, já estão nas tintas e já me passaram um bocado esse papel. Portanto, a minha mãe liga-me para fazer coisas, o meu pai liga-me para arranjar computadores, a minha irmã liga-me para chorar e o meu irmão liga-me também para as coisas do dia-a-dia. Como é que se faz um teste? E eu digo, olha querida, eu vou ter um filho, estou com contrações de 5 em 5 minutos, mas vá, mete a câmara e eu lá te expliquei. E depois... Bom, e depois ao mesmo tempo que diz tudo, eu posso contar já a história do meu irmão. Tem imensa graça. No meio de E tudo. depois de... No meio de tudo disso, de estar a sair. Sim, de eu estar a ir para o hospital, o meu irmão é super hipocondríaco e tem imensas alergias de pele e começou com imensas manchas. Ligou para aquele número que se ligava com Covid e disse, eu estou com manchas no corpo todo, não sei o que é que eu faço? E eles disseram, vá para o Rui Cabral, já não me lembro qual é que foi o hospital. A São José, foi para São José. Foi para São José e uma das grandes amigas da minha mãe é médica no Serviço de Hematologia do Rui Cabral e eu acho que eles são do mesmo grupo hospitalar. E às tantas fazem-lhe análise, não sei o quê, e a tia Teresa, essa amiga da minha mãe, liga à minha mãe e diz ao Filipe, olha, não sei como é que tem a dizer isto, mas que vida é que o Kiko tem levado ultimamente? E a minha mãe, comigo, a ir ter um filho, que entanto já tinha tido mais notícias que eu já conto mais à frente, isto já foi no dia a seguir, a tomar conta do meu filho Zico, com o Fred isolado em casa, e o meu pai estava em Lisboa também. E a minha mãe diz, não sei, ele bebe uns copos com os amigos, sai um bocado à noite, mas acho que não é muito mais para além disso. E a tia Teresa disse, olha, que ele está à beira de uma cirrose, está com níveis, não sei quanto tempo é que ele tem de vida, tudo assim, a minha mãe em pânico, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, acho que o meu filho Zico deve ter estado em autogestão durante esse dia e meio. Alguns médicos acharam aquilo estranhíssimo. Então algalearam o meu irmão, fizeram-lhe tudo, iam levá-lo para os cuidados intensivos ou para os paliativos, nem sei, para recuperarem um pouco que já circulava em grupos do WhatsApp a minha irmã Pipa a dizer rezem, o Kiko está muito mal, já todos marimbaram-se para o meu filho, que já tínhamos mais notícias nessa altura, porque o Kiko estava a morrer. E depois, no dia a seguir, os médicos disseram, não, vamos repetir as análises, porque isto não podemos fazer um diagnóstico assim. Lá lhe repetiram as análises, umas análises excepcionais, e perceberam que tinham trocado as análises dele com um senhor velhote que tinham dado alta com as análises do meu irmão, portanto, que estava em casa. Então havia um WhatsApp muito engraçado, um amigo do meu irmão, Kiko, deles todos dizer, ganda susto, não sei o quê, estamos fartos de rir assim. E os outros diziam, agora pensem no outro que está em casa, no velho, a morrer. Acho que está ótimo. Essa história foi insólita. E tudo aconteceu nessa altura. Eu acho que isso foi para aí dia 20. O Joaquim nasceu dia 19 de julho. Portanto, depois desse telefonema do meu irmão, por causa do teste de Covid, eu entro no hospital, faço o teste negativo, vou para a sala de partos, ligo ao obstetrica a dizer que ele vai nascer. Foi muito rápido o processo. E depois o Joaquim nasce. Fui eu que o tirei, foi um momento mesmo giro. Eu acho que o Zico também o tirei, mas o Joaquim lembro-me porque estava sozinha, portanto eu pensei, eu vou ter que lembrar-me de tudo, porque só estou aqui eu, 20 enfermeiras, médicos, tudo. E ele vai para o meu colo, ainda tiramos uma fotografia, depois os enfermeiros dizem, ele vai ter que ser aspirado porque ele não está a respirar bem, não sei o quê. Levaram-no para o aspirar, depois voltam para o pé de mim e elas dizem, não, ele continua sem respirar, vamos levá-lo para a neonatologia. A neonatologia da CUF é ótima. E portanto eu estava super descansada. E ele vai para a neonatologia eu vou para o quarto. Portanto eu tive um parto sem bebê, com um bebê longe, e começo o processo de tirar leite, sozinha, sem ele não mamava, estava numa incubadora. E depois aquelas notícias iam chegando assim, ele está com um bocadinho de oxigênio na incubadora. Depois no dia a seguir, depois faziam uma análise de tudo, fizeram uma punção lombar, que ele ainda tem aqui a marca. Depois no dia a seguir agora vamos pôr um CPAP, que é um ventilador não invasivo, que é só ar que entra pelo nariz, para ajudar a respirar com o oxigênio. Depois, vamos ter que o ventilar. E eu na altura eu percebo alguma coisa de medicina porque trabalhei com conteúdos médicos na CUF durante muitos anos, portanto eu percebi alguma coisa, mas a cena dos ventiladores, eu lembrava-me, os ventiladores é aquilo que não havia para as pessoas com Covid. Não tínhamos ventiladores suficientes em Portugal. E eu penso, o meu filho vai ter que respirar por um ventilador. E pensei, bem, alguma coisa não está bem. Entanto, falei com o meu obstetra e ele todos os dias dizia, testem o miúdo.
testem o miúdo, testem o miúdo. E lá, ao quarto dia, lá lhes fizeram um teste a ele e a mim. Não, fizeram um teste a ele. E não me fizeram logo a mim. E como a ficha dele na CUF estava em meu nome, eu recebo uma mensagem no telefone Com o a resultado. dizer o teste de Covid deu positivo. E eu nem sabia que o tinham testado, porque eles fazem uma série de procedimentos na neonatologia que não têm que partilhar tudo, ou não partilham. E eu ligo ao Frederico a chorar, a dizer o Joaquim tem Covid, ele vai morrer, está cada vez pior, não há nada a fazer isso. E depois testaram-me a mim, e eu já não, eu só peguei na Local uma vez, tipo no segundo dia. E depois testaram-me a mim e eu estava positiva, e disseram-me 2 notícias ali que me tiraram o chão, que foi: você tem que ir para casa, fazer isolamento de 10 dias e o seu filho não pode ficar aqui. E eu assim, mas o que é que ele tem? Mas os pulmões dele... E a médica na altura disse-me, a médica da CUF, que não era a minha pediatra, não era a professora Nanete, que é a pediatra do Zico, era outra médica que lá estava, e disse-me, tem um granitadozinho no pulmão. E eu achei, tem ali qualquer coisa. A pediatra do Zico foi impecável, ligou-me a dizer, olha, não havia vaga, eu agora ia sempre em casa, não é? Vou para casa, desfeita, não havia vaga na maternidade Alfredo da Costa, ele vai para Santa Maria. Porque a neonatologia da CUF não tinha espaço para ter um bebê isolado. E eu, ok, vai para Santa Maria. E ela disse, a maca era melhor. Mas ainda bem que foi para Santa Maria, já explico porque eu acho que nada acontece por acaso, não é? Quando vais para casa sozinha ou onde está o Frederico? Onde está o Frederico? E o Frederico acabava o isolamento dele nesse dia. Só que saiu uma nova regra nessa semana em que só se podia entrar em hospitais com teste negativo. E nós sabemos que uma pessoa 10 dias depois de ter Covid ainda pode positivar a Covid durante meses. No princípio do Covid havia pessoas aqueles que vieram da neve, os desgraçados ficaram em casa durante 2 meses, sempre a dar positivo. E eu aí liguei para ele vai para... ele chega a Santa Maria, eu sem notícias, horas a passar, e eu a chorar. Eu acho que chorei naquele dia Tudo o que não como eu choraste chorei na a tua vida toda. A chorar. Se ligava de 5 em 5 minutos para Santa Maria, eles impecáveis. Eu tenho um agradecimento para o Serviço Nacional de Saúde e principalmente para aquele hospital que hoje em dia é casa, que não tenho palavras mesmo. E eles, às tantas diziam, já sabemos que vamos receber, está a fazer um transporte muito difícil, sempre a tentarem que eu visse que isto não é linear, eu sabia que não era, mas a tentarem a pôr mais peso do que aquele que eu punha. E quando ele chegou, eles ligaram-me a dizer, olha, ele já chegou, nós vamos estabilizá-lo, 2 horas para o estabilizarem, porque o estabilizar era tentar, quando eles diziam estabilizar era tentar que ele tivesse mesmo ventilado, porque ele continuava ventilado, com o ventilador no máximo, ter saturações acima dos 90%, ou seja, a nossa saturação normal é tipo 96, 97, para cima dos 95 é bom, ele não chegava aos 90, portanto, o estabilizar era tentar que ele tivesse a saturação acima dos 90%. E a médica, depois de tentar conseguir estabilizar, era para aí 1 da manhã, ligou-me e disse-lhe, olha, o granitadozinho, ele está com uma pneumonia bilateral e com hipertensão pulmonar, e a hipertensão pulmonar é fatal. Eu não sabia muito bem o que aquilo queria dizer, a pneumonia bilateral sabia. E foi uma noite muito má, e depois ele teve ainda uns dias na neonatologia e ligou-me o coordenador da neonatologia e disse, olha Inês, eu acho que ele já deve estar com sequelas neurológicas porque ele já teve muito tempo sem oxigênio. O oxigênio não chegava ao cérebro. Portanto, nós não o podemos deixar aqui, a tentar sempre estabilizá-lo, ele vai ter que entrar em ECMO. E eu não sabia o que era o ECMO. E ele, para estar em ECMO, não pode estar aqui. O ECMO é feito no Santa Maria, por isso ainda bem que ele foi para a Santa Maria. Portanto, os bebés que nascem e que precisam de ECMO noutros hospitais vão sempre para lá. Mas é nos cuidados intensivos pediátricos. Portanto, ali eram os bebés. Eu acho que também a partir dos não sei quantos meses passam para os cuidados intensivos pediátricos. E ele vai para os cuidados intensivos pediátricos e a médica que o recebe, que era a doutora Cristina, que era um espetáculo, não é? Disse, não, eu vou tentar aqui uma semana que ele se aguenta assim. Porque havia um caso de bebé Covid que tinha dado a volta em São Francisco.
aquilo que eu estava a dizer há bocado dele não ser o único bebê Covid, é porque houve muitos bebés que nasceram positivos à Covid. E o Joaquim, entretanto, foi seguido, como podes calcular, por todas as especialidades médicas no Santa Maria, ainda hoje é. E na altura, o médico de infecciologia, o que achava que tinha acontecido no caso dele, para ser um caso único, foi que, enquanto nos outros bebés eles apanham o vírus da mãe e apanham os anticorpos também, ou seja, a mãe começa, mal nós apanhamos o vírus, começamos a produzir anticorpos. O Joaquim não teve tempo de apanhar os meus anticorpos, portanto, ele só recebeu o vírus. Portanto, era um bebê com 2,7 kg, com o pulmão que não estava formado, porque sabemos que é o pulmão está-se a formar até as crianças terem 2 anos, depois também foi uma coisa a nosso favor, o insulto ter sido cedo. Portanto, ele é tão raro que eu acho que ele deve ter apanhado ou no parto, ou nasceu quando apanhou o vírus. Por isso é que ele não tem anticorpos e por isso é que ele não consegue, porque há bebés Covid que nascem e nem de oxigênio precisam, nascem com Covid, ponto. E a doutora Cristina disse, não, só temos um relato, e depois isto não havia literatura em hospitais do mundo, não havia estes casos. Eu a ler tudo nos hospitais norte-americanos, havia assim casos muito pontuais, mas todos muito específicos, nenhum que eu pudesse comparar. E ela disse, não, vamos tentar uma semana, não sei o quê. E tinha o doutor Francisco, que é o doutor Francisco Abcacis, que é o responsável pela ECMO, que nos salvou a vida. Sempre a dizer, não sei o que é que ainda estou a pensar, o que é que eu lhe vou fazer. E há uma noite que eu dormia sempre pessimamente, mas há uma noite que eu acordo tipo às 5 da manhã a dizer, aconteceu alguma coisa, tenho a certeza. E o Frederico, ai que estupidez, eu tenho a certeza que aconteceu alguma coisa. Eu liguei para os cuidados intensivos, eles estão 24 horas, atendem sempre o telefone, e disseram, olha, o Joaquim teve uma pneumotórax, nós vamos ter que o pôr em ECMO. Portanto, o pneumotórax é o pulmão rebentar, ele não tem tripose. Não tem pulmão agora, não tem nada, portanto, ou ligamos à ECMO, ou então ele não se salva. E aí? Olha, aí eu acho que não tinha. Eu fui logo ler tudo e mais alguma coisa o que havia para saber sobre a ECMO. Os números são muito. E assustador. É muito assustador. Porque eu acho que no mundo a taxa de sobrevivência da ECMO é de 50%. Em Santa Maria é 60%, é um bocadinho maior. Eles são mesmo muito bons. Portanto, se a taxa de sobrevivência é tão baixa, a probabilidade de sair dali com sequelas era muito grande. Mas eu estava... Os próprios enfermeiros... Houve uma enfermeira que eu nunca mais esqueci aqui, hoje somos todos amigos no Instagram, que é a enfermeira Vanessa, que olhou para mim e o Frederico é muito... Ele emocionalmente é igual a mim. Portanto, nós estamos sempre tranquilos, estamos sempre bem. E houve uma vez uma enfermeira que me perguntou, você tem noção daquilo que está a acontecer? Eu disse, tenho. E ela disse, eu acho que a doutora Marisa devia falar consigo, que era lá a chefe dos cuidados intensivos. Ela disse, olha, o seu filho é o bebê, é o caso mais grave que nós temos em mãos neste momento. Portanto, cuidados intensivos de Santa Maria, que é tipo a maior unidade do país, e o meu filho era o pior. Queria-vos dar um choque de realidade, sim. com medo que vocês não tivessem que nós tínhamos, sim, que nós tínhamos, mas é a nossa maneira de muito lidar com as coisas. Estávamos tristíssimos, chorávamos muito em casa, mas ali estávamos a fazer o nosso papel de pais e o que nós queríamos era que ele ficasse bem. E eu acho que eu... E foram... Porque isto, o Google It, é perigoso. Sim. E eu lembro-me na altura, quando soube, eu acho que todas as pessoas que souberam foram ao Google. E de facto o que vemos... o ECMO é um tratamento, eu acho que até sei de cor. O ECMO é um tratamento de fim de linha. É assustador, não é? Que substitui o coração e os pulmões. E depois vocês, ou seja, pensavam, porque na altura o que soava era, e eu lembro-me imenso, eu acho que ainda cheguei a receber mensagens, e da tia Rita Mazarra, sempre a acreditarem muito e a rezarem, mas depois pensávamos, eu acho que pensávamos e pouco falávamos, que era, e as sequelas? Sim, nós pensávamos imenso nisso. E verbalizavam? Verbalizávamos. O Frederico uma vez verbalizava, assim, nós falamos imenso. Não ficou nada por dizer, os medos saíram todos. Nada, de tudo. O Frederico uma vez disse uma coisa que eu nunca me hei de esquecer, foi, eu acho que aí já estávamos em casa, mas ainda não sabíamos o que é que ia ser o Joaquim, e o Frederico uma vez disse-me, se depois deste choque todo, se o Joaquim ficar bem, não temos mais filhos. Se o Joaquim não ficar bem, temos que ter outro filho. E eu não percebi. Isso, se ele não ficar bem, temos que ter outro filho, porque ele vai dar muito mais trabalho se não ficar bem e ainda vamos ter que ter outro filho. E ele disse,
para não deixar tudo para cima do Zico. E eu pensei, achei a coisa mais ternurenta. Ele que não é nada a dizer estas coisas, achei a coisa mais querida e guardei e ainda guardo hoje em dia. O facto de ele ter pensado, ele disse, nós não vamos ficar aqui para sempre. Portanto, isto não pode pesar só para um. Temos que distribuir mal para as aldeias. Ou seja, nunca foi um problema vocês, o Zico, se tivesse tido sequelas, não ia ser um problema. Não, de todo. Não, isso é mais O problema era garantirem que depois ia ter mais que ele irmãos. ia ter ajuda. É que alguém, quando nós não estivéssemos cá, o ia conseguir assegurar. Nós estávamos contentes por ele ter sobrevivido. Todo o resto era... Nós estávamos preparadíssimos para tudo. E depois foi tudo uma surpresa. Foi um processo... depois continuou e foi sendo cada vez... Muitos meses. Muitos meses, sim. Ele teve em ECMO. Quando ele entrou em ECMO, o doutor Francisco disse: mas há média dos bebés. Porque entretanto ele era o primeiro bebé Covid em ECMO de sempre. O ECMO é um tratamento que é feito em Portugal já há muitos anos até, mas não é feito muitas vezes, porque era feito só a bebés que nasciam com hernia diafragmática, que é com os órgãos... eu não sei explicar isto, por isso não vou meter por caminhos que não sei. Ou com aspiração de mecónio, isso eu sei o que é. É o cocó que eles fazem no princípio ir para o pulmão. Portanto, eles ficam em ECMO uns diazinhos para aquilo recuperar sozinho, para o pulmão recuperar sozinho. Ele foi o primeiro bebé por Covid em ECMO, por pneumonia por Covid. E eles disseram, a média dos bebés em ECMO é 10 dias. Imaginei eu ao dia 53. Ele foi o segundo bebé em Portugal que teve mais tempo em ECMO. Portanto, aquilo ia sendo cada vez pior, e teve imensas infecções. E em casa? Inês, como é que era? Porque a vida continua, não é? Sim. Há outro filho. Sim. Como é que fizeste para Olha, conseguir... eu para te ser sincera, eu só tinha um filho, que era o que estava em casa. Porque eu não tinha, eu vi ao Joaquim, como sou tão, isto pode chocar muito, mas eu sou tão pragmática que o Joaquim era um tema que eu tinha para resolver. Ele tinha que ficar bem, eu não tinha tempo para gostar dele, nunca peguei nele ao colo, nunca lhe dei um beijinho, ele tinha que ficar bem. Portanto, uma coisa, eu tinha relações afetivas com o meu filho que estava em casa. Amava os dois, obviamente, da mesma maneira, mas as saudades que eu tinha e o meu coração apertado era sempre o meu filho está a crescer sem mim. E nessa altura nem estava muito, porque quando ele estava nos cuidados intensivos e em ECMO, ele estava completamente sedado. Ele levou, e uma das causas que podia fazer com que ele tivesse qualquer coisa neurológica era porque ele teve com doses cavalares de sedativos, estava completamente imobilizado durante 4 meses. E como ele estava assim, os médicos diziam: vocês têm que estar bem dormidos, têm que dormir numa cama boa. Ele, quando sair daqui, se Deus quiser, estou eu a pôr, obviamente, vocês vão ter que ir com ele para o piso, para o internamento normal de um hospital, vão ter que dormir lá o tempo que for preciso e vão ter que tratar dele, porque ele, enquanto ele aqui tem um médico e um enfermeiro 24 horas só para ele, lá tem médicos só de manhã e 2 enfermeiros para 10 crianças. Portanto, eu lá ia ter que... Portanto, eu ia dormir a casa todos os dias, nessa altura, e eu e o Frederico trocávamos. Ora ele e ele, ou eu, aos cuidados intensivos. Portanto, eu ia conseguir dar muito apoio ao Zico. Aí tinha aquele dia que estava lá, mas depois ao fim do dia ia sempre tê-lo. E tu que és tão intelectual e adoras ver, aí conseguias ver? Não li. Era a Casa dos Segredos? Primeira vez que vi o António Bravo na Casa dos Segredos, depois disso. Vi o António Bravo na Casa dos Segredos, uma vez mandei-lhe uma mensagem a dizer: grupo do WhatsApp, tu não estás a perceber o bem que tu me estás a fazer. Isso já foi depois. Aí não via. Mas ainda lia. Eu estou a dizer isto a brincar porque às vezes nós também precisamos de alguma coisa. Claro. Se adormecermos a ver, não perdemos. Não, mas aquilo era mesmo para me distrair, porque eu estava sozinha. Mas isso foi depois, porque eu aí lia. Eu, quando ele estava nos cuidados intensivos, ainda lia, ainda conseguia ler. Porque ele estava no hospital, ia tendo notícias todos os dias, mas depois eu ia para casa, dormia com o meu marido e com o meu filho, e depois lá ia eu outra vez. Mas aí, quando eu fui para a aula de pneumologia, é que foi mais difícil, porque estava completamente sozinha com o Joaquim, num quarto deste tamanho, em que a minha cadeira, ou seja, o sítio onde eu dormia e a cama dele ocupavam o quarto todo. Eu não conseguia, eu tinha que saltar da minha cama para a dele para ir para o chão. Não tinha espaço. Num espaço muito fechado, eu preciso sempre de imenso espaço. Faz confusão, não faz? Eu acho que o comum mortal que nunca passa Faz muita confusão. por uma situação destas em hospitais não tem noção das condições. Nenhuma, é muito mau. E eu acho que é mau por falta de investimento, porque a culpa é um luxo, ou a luz é um luxo, não é? E custa imenso, porque eu estive lá imenso tempo a dormir numa cadeira,
literalmente numa cadeira, que encostava um bocadinho para trás, dava-me um lençol todos os dias, auxiliares, que eram amorosas, ainda hoje em dia lhes vou lá dar beijinhos todos os meses. E não tinha espaço físico, e então só tinha uma televisão, não conseguia tocar no livro nessa altura, eu nem consegui, até deixei de dar de mamar, eu ainda consegui tirar leite durante 3 meses e meio para ele, porque ele rejeitava os outros, ele só gostava do meu, todos os outros leites ele vomitava. E os médicos diziam, só pode ser o seu. E eu dizia, mas já não consigo mais. Ele nunca tinha mamado, eu era de máquina. E eu aí já não conseguia fazer nada, estava completamente de rastos. E ligava às vezes a Casa dos Segredos à noite e via o António, e às vezes mandava-lhe mensagem e dizia, tu não imaginas o que tu me tens feito rir. Eu que não sou nada destes programas, tem sido uma coisa tão boa. E digo isto um bocadinho para mostrar também o lado humano do dia-a-dia de quem nos ouve. Sim. Que és uma inspiração, mas a vida é dura, mas há normalidades que tiveram de continuar. Claro. Ainda bem que continuaram, porque eu acho que nós portugueses temos uma coisa que é o sofrimento. Pois. Se aquela pessoa está a sofrer, tem mesmo que sofrer, quase que não pode ter momentos felizes na vida, porque o filho... E eu acho que não, eu acho que de facto há uma normalidade que tem que continuar a acontecer para que se procure no caos um equilíbrio para vocês estarem bem. E desatei-me a rir a falar com a tua irmã. Que ela disse que eu via o António e arranjava as mãos. Eu ia arranjar as mãos. E ela também disse, Ticas, nós falamos imensas vezes ao telefone. Eu, quando com uma amiga diz, vais atender a tua irmã às 9 da manhã, mas queres apanhar já? Porque eu sou muito bruta. Mas depois são mal pessoas. Sim, não, mas isto para dizer o quê? Achei imensa piada porque ela disse uma coisa espetacular, que foi no meio do caos, e que agora com a distância e a sabermos, e já vais dizer que o Joaquim está bem, dentro de tudo o que foi, que se podia esperar, mas que no meio daquele caos todo, a tua irmã dizia-me, Ticas, ela ainda se preocupava com os meus problemas. Sim. Ainda tinha tempo para mim, como se de repente parecia que não estava a acontecer nada, e isso é espetacular, Inês, não é? Porque nós podias ter tido a tendência de centrar muito em ti, é o meu problema, é o meu drama, e não te continuaste para os outros. Sim. Isso é espetacular. Teres essa dimensão de, no meio de tanta coisa que é um filho, e de repente a incógnita que estava, tu ainda dás ti aos teus. Sim. E acho isso espetacular. Mas eu sou assim. Isso eu acho que faz mesmo parte da minha personalidade e eu acho que consigo distanciar muitas coisas. Eu estava a sofrer, claro, mas não... Ou seja, não ia estar o dia todo aos gritos ou a chorar. Consigo, graças a Deus, controlar muito bem a minha parte emocional. Portanto, os mínimos eu tinha que os fazer e não há mal, não é? Não, nenhum. Tive dias péssimos. Eu lembro do meu dia... Eu adoro fazer anos. E fiz 30 anos quando o Joaquim ainda estava em ECMO. E o Joaquim tinha muitas oscilações em ECMO porque apanhava muitas bactérias hospitalares, que é o que acontece quando qualquer pessoa está há muito tempo internado. E eu saí de lá no dia 29, eu e o Frederico trocávamos. Eu saí de lá no dia 29 e ele tinha uns níveis bons. Ele tinha que fazer uns níveis respiratórios, imagina, de 22, para sair do ECMO. Queria dizer que o pulmão dele... Porque ele continuava ventilado e o pulmão dele continuava... portanto, ia ficando com cada vez mais capacidade de impor e tirar o ar, e aquilo ia aumentando os níveis. Saí de lá, pai, com 17, no dia dos meus anos, e disse ao Frederico, não, olha, eu hoje faço 30 anos, eu quero passar o dia com o Joaquim, depois jantamos, mas eu quero ser eu hoje. Fica com o Zico, e cheguei lá, e ele estava tipo no nível 2. E eu olhei para as enfermeiras e depois ele comia por sonda, e antes de o alimentarem iam ver, e todos os pais que tiveram filhos internados sabem o que é que eu estou a dizer, iam com uma seringa ver se ele ainda tinha depósito no estômago para porem mais comida. E quando começam a tirar as seringas do estômago começa a sair sangue, ele estava com uma hemorragia interna, e eu fazia anos, e bastante disse, olha, eu faço anos hoje, e a Terezinha Petra Neves ligou-me e disse, olha, estou aqui à porta, trouxe-te um presente. Eu lembro perfeitamente, eu acho que ela nunca me tinha visto assim. Eu entrei no carro dela, tive meia hora a chorar compulsivamente, ela deu-me um presente, eu acho que não lhe disse nada. Ela deu-me um presente e eu saí do carro. Acho que deve ter sido o pior dia da minha vida. Aí pensaste o pior? Sim, aí pensei o pior, já era 6ª ou 7ª vez que ia tudo para trás outra vez, e ir tantas vezes para trás já... No princípio estamos cheios de fé e cheios de acreditar imenso coisa, mas
às tantas eu só me lembrava dos 10 dias, da média dos 10 dias, e já eram 50 e eu já não estava a aguentar. Como é que foi quando saiu? Olha, quando saiu foi divertidíssimo. Não foi divertidíssimo, não teve graça nenhuma. Foi um dia que eu fui para lá sozinha, também era o meu dia, e estava outro miúdo que tinha entrado em ecmo há 4 dias a fazer um teste para sair, claro que saiu. E o meu há 50. Por outra coisa qualquer. E o Dr. Francisco, sim, ele já tinha feito N testes para sair e nunca passava, porque ele para sair da ECMO tinha que... eles cortavam as cânulas, parava o sangue de coisa, ele ficava com o sangue no corpo dele, e eles testavam a quantidade de dióxido de carbono e de oxigênio existentes no corpo, que tem que ser uma medida que eu também agora não sei precisar, na altura sabia. E ele tinha sempre muito mais dióxido de carbono do que era suposto. Portanto, ele já tinha feito para aí 3 ou 4 tentativas falhadas de sair do ECMO. E eu já não tinha esperança. E eu lembro perfeitamente quando eles diziam, vamos fazer o teste agora, era sempre o Federico que lá estava. Eu acho que nunca assisti a nenhum teste, foi sempre o Federico. E eu ia sempre para a igreja, ajoelhava-me, estava o teste demorava para 1h30, eu estava 1h30 a rezar, e ele nunca passava. E nesse dia tinha sido dia de eleições, lembro perfeitamente. Perguntaram, então, Dr. Francisco, já votou? O outro miúdo saiu e ele olhou para mim e disse assim, vamos testar o seu filho? E assim, e ele assim, mal não faz. Eu disse, pois não, vá, faça lá, já naquela, e não disse nada a ninguém. Fiquei a assistir e a pensar, eu tenho certeza que é agora. Quando eu não estou à espera, quando eu não desejei que fosse hoje, quando eu até estava bem, tipo, até cheguei aqui bem disposta. E ele, quando chegou, eu fiquei sem um peso de cima, a saber que não sabia o que é que ali vinha, não sabia o que é que era a jornada a seguir, mas fiquei com uma alegria que não me cabia em mim. E o que é que foi a jornada a seguir? Olha, a jornada a seguir foi tudo muito... Tem sido, não é? Sim, tem sido. Agora está tudo bem. Agora é só ampará-lo porque ele é doido. A jornada a seguir foi... Ele ainda ficou nos cuidados intensivos ventilado. E foi muito giro porque houve um dia que eu estava lá com eles e eu estava sempre a olhar para os valores. E os médicos diziam, não olho para os valores, não sei o quê. E eu, mas eu percebo os valores, porque eu posso olhar. Os pais não percebem, pode dizer isso. Eu percebo o que é que está ali escrito. E eu vejo o oxigênio dele a cair. Ele estava ventilado, portanto estava sempre com o oxigênio a 100. E vejo com o oxigênio 94, 93. Eu acho aquilo estranhíssimo. Ele disse, senhora enfermeira, olha, está a passar uma coisa porque ele não está a oxigenar bem. E ela começa aos gritos a dizer, o Joaquim estubou-se. Que é ele sozinho com as mãos, como lhe estavam a tirar os sedativos, tirou o ventilador. E vão os médicos logo, e saem, porque aquilo ainda é um procedimento, entubar uma criança ainda é um procedimento que ainda demora e tudo mais, mas eu já tinha visto entubar bebês, porque eu vivia ali nos cuidados intensivos durante imenso tempo. Portanto, eu sendo na sala de espera e estava a demorar imenso tempo, eu sem perceber, não sei o quê. Portanto, eu já estava a tocar tudo lá com os médicos. Aí depois dizia, então, mas vai demorar muito. E a doutora Maria disse-me assim, olha, ele está-se a aguentar sem o ventilador. Nós vamos pô-lo em CPAP, que é aquele ventilador só no nariz, que é mandar ar, mas vamos ver. Ele aguentou-se. Que espetáculo. Tirou sozinho, já não queria mais. E depois aguentou-se. E depois foi quando começou o meu maior pesadelo, que foi quando fomos para o piso de pneumologia, em que estávamos nesse quarto. Já sem os 15 mil médicos à minha volta a fazerem tudo ao Joaquim, darem as fraldas de 5 minutos. E era completamente dependente de mim. E eu aí não via o Zico, porque estávamos em Covid, nos cuidados intensivos era diferente. Portanto, para dormir ali e para não trazer nada, quando eles nos cuidados intensivos estavam completamente isolados, eu não podia sair e entrar, portanto eu ficava. E eles abriram uma exceção, que era o Frederico podia ir tipo dormir sábado para domingo, mas de segunda a sábado era eu que ali estava. Sem o Zico, ele às vezes aparecia à porta do hospital e eu saía, mas eu sabia que se eu saísse o Joaquim ia chorar, e às vezes nem sempre era ouvido, coitados, eram 2 enfermeiros para 10 crianças, portanto aquilo, ainda por cima em altura, aquilo foi tipo em outubro, portanto começava os vírus respiratórios do inverno, e foi um suplício, foi mesmo mau. Eu hoje em dia, eu acho que nem me lembro do quanto sofri, mas eu sei que a altura que sofri mais foi nessa altura. Depois as notícias também nunca eram muito animadoras. Sempre me disseram, quantos meses? 3, dois. Ele saiu no fim, saiu quase em dezembro. Foram mais, foi passar não, foram 3 casa? meses. Foi passar o Natal a casa. Tudo com máscara. Só não fomos para a Ilenha, nós não fomos para a Ilenha passar o Natal. E esse ano ficámos cá, foi o único ano. Mas foram os meus pais e a minha sogra lá a casa passar o Natal connosco. E esse tempo depois do hospital, depois deles sair, também foi muito duro. Porque eu sou viciada em trabalho, acho que já disse. E faz-me mesmo bem à cabeça trabalhar.
sentir que estou a contribuir para uma coisa maior. E houve um de nós teve que... Nós por acaso, eu e o Frederico sempre dissemos, se houver algum de nós algum dia que tem que abdicar do trabalho, é o Frederico. E sempre tínhamos decidido isso, tipo, família moderna. Só que naquela altura ele tinha acabado de mudar de trabalho. Tinha ido para a EDP, onde ele está agora e adora, para um trabalho muito giro, que era um grande desafio para ele, e tinha mudado tipo há 2 meses. Aliás, teve graça porque ele mudou tipo, e então fiquei eu em casa. E às tantas passadas. E isso fez-te mal ou não? Fez-me pessimamente. Eu estava muito em Para baixo. quem precisa. Sim, estava muito em baixo. Porque para mim a única função que eu tinha era mudar fraldas a um bebê, tentar que ele comesse, porque ele não comia e tudo o que ele comia ele vomitava todas as refeições que comia, todos os dias, e sempre com a médica dele a dizer-me: Inês, ele tem que ter peso para estar em casa, senão volta para o hospital. E aqui era o último sítio para onde eu queria voltar. E hoje em dia, tanto eu como o Joaquim, quando é dia de consulta, estamos os dois excitadíssimos porque adoramos ir ao hospital. Mas nessa altura era o último sítio para onde eu queria voltar, era para o hospital. Portanto, sempre a tentar alimentá-lo, ele não era um bebê nada fácil, chorava o dia todo. E ainda por cima eu estava com um estatuto de cuidador do Estado, que aquilo pagava tipo até 60% do meu ordenado, e eu pensei, ok, mas com o teto máximo de 800 euros. E eu olhei para o Frederico e disse, nós não temos dinheiro para viver, ou seja, para sustentar o nível de vida que nós temos, a nossa casa, por exemplo, nós temos uma casa, temos um empréstimo ao banco, comigo a ganhar 800 euros. E portanto lá nos apertámos um bocado na altura, e depois houve um dia que eu disse, não aguento mais, vou ter que voltar a trabalhar, mas isto passado 1 ano e meio, eu fiquei 1 ano e meio com ela em casa. E pusemos a Larissa a tomar conta do Joaquim só de manhã, porque o dia todo também ficava muito caro, então ele ficava até à 1, eu ia para o escritório até à 1 e depois à tarde estava eu e o Frederico em teletrabalho com ele aos gritos, mas aí já as coisas melhoraram muito. E eu em casa tinha que andar com Oxigénio, sim. Oxigénio. Ele só tirou oxigénio em outubro do ano passado, portanto ele nessa altura ainda usava oxigénio 24 horas, tinha um oxigénio portátil com uma sonda, e às tantas, quando ele começou a querer andar, ele andou até numa altura, ele nem foi muito atrasado, andou pai com Andava com 17 meses, depois ele não gatinhava, ele andava, afastava o rabo e lá ia ao fio, e depois quando ele começou a querer andar, e depois é muito giro, porque a doutora Carolina, que ainda hoje em dia é médica dele, que nós adoramos, tomava muitas decisões comigo, era ótima. Primeiro porque sentia que eu também percebi alguma coisa e depois porque tinha muita confiança em mim e sabia que eu não ia pôr um pé em... Aliás, ela uma vez disse-me, quando eu lhe quiser tirar o oxigênio vai ser você não vai querer, e foi assim que aconteceu. E eu Tinhas medo? Tinha imenso medo de que ele perdesse saturações, por exemplo. E houve um dia que ela... Como é que voltaste a dormir uma noite seguida? Não, eu sempre dormi bem. E conseguiste? E conseguia dormir. Porque eu tenho falta de fé, portanto eu durmo ferrada as noites todas. Não, na altura, não, nos primeiros dias não dormia. Nos primeiros dias, quando ele foi internado e quando eu estava longe. Não. E em casa conseguiste dormir sempre? Sim. Quando ele chegou? Em casa conseguia dormir. Ele nunca foi um bebê que dormia mal. Ele primeiro foi para casa ainda com um ventilador portátil. Isso era horrível, ele odiava e chorava imenso. E depois só com oxigénio. Ele dormiu no meu quarto até 1 ano, não é? O Zico saiu para aí aos 4 meses, coitado. E o Zico e o Joaquim? São melhores amigos. Tem uma relação muito... Nunca puxou? Não, porque ele já tinha uma idade que até percebia. Quando o Joaquim vai para casa, o Zico tem tipo 3 anos e meio. Portanto, ele já... Mas o Zico teve muita graça, porque nós nunca lhe dissemos nada. Nós nunca lhe dissemos... se calhar foi mal da nossa parte, talvez tenha sido. Porque ele sempre foi muito intuitivo. E nós nunca dissemos tipo... o Mano nasceu, ele sabia que havia um Mano, e depois ele deixou de perguntar. Nós também achámos estranho, mas também não nos quisemos pôr nessa vulnerabilidade de lhe contar que o Mano estava doente. E houve um dia que eu fui buscar à escola, eu acho que nessa altura devia estar o Frederico no hospital, e uma auxiliar da escola deles, que não sabia de nada, me perguntou, então, e o Mano já nasceu? E o Zica respondeu e disse, já nasceu, mas está doente no hospital. E eu caiu-me tudo. Tenham tudo. Caiu-me tudo. Eu pensei, ele tinha 3 anos. E eu pensei... E depois aí aproveitaste? Sim, aí aproveitei e disse, o Mano está doente, mas ele há de vir para casa, temos que esperar pelo Mano. E pronto, ele no início ainda era muito pequenino, portanto não
mas sempre percebeu e desde cedo aprendeu-lhe a fazer os remédios, ele sabe-lhe fazer os inaladores que ele faz hoje em dia. E tem uma relação muito gira, igual a que eu tenho com os meus irmãos. E hoje em dia já não tem nada. Hoje em dia já não tem nada. Só faz um broncodilatador de manhã e à noite, como uma pessoa asmática faz. Ele tem uma sequela grande no pulmão. Se tu olhas para ele cansa-se mais do que as outras crianças. Ele respira mais rápido que as outras crianças. Ele tem que fazer um esforço. Pois ele é muito magrinho porque ele emagrece a respirar. Ou seja, tens o pulmão, não é? E depois tens umas zonas do pulmão ou seja, quando foi o insulto, estão opacas, não entra nem sai ar. Portanto, são zonas, ou seja, é como se ele só tivesse, imagina, se os teus pulmões estiverem os dois a funcionar a 100%, nós ainda não sabemos a capacidade pulmonar dele, que tem que ser através de um ataque. E é preciso pô-lo a dormir, portanto, vamos esperar que ele seja mais velho para fazer, mas ele deve ter, sei lá, 60% de capacidade pulmonar. Mas não, já não usa oxigênio, já faz tudo sozinho. Espetáculo. Sim. Cresce tudo. Tudo. Sem medo das viroses, sem medo de... Ele não apanha, eu não posso dar dizer, tenho que bater na madeira. Mas já apanhou tudo o que tinha a apanhar. Ou seja, ele no hospital apanhou tudo o que tinha para apanhar, mais bacteriano do que viral. Depois, no primeiro ano de vida, o Zika andava na escola. Não, eu disse à médica, eu não vou tirar o meu filho mais velho da escola. Ele adora a escola, está na escola desde os 5 meses, não vai sair da escola. E ela disse, tudo bem, mas temos que proteger o Joaquim. E lá está a normalidade. Sim, completamente. Sempre. Ele vai para a escola todos os dias e ela disse, muito bem, mas tem que proteger o Joaquim. Portanto, nós aos fins de semana temos muitos almoços e muitos convívios, às vezes também estás. E aí ia só nós com o Zico. O outro ficava em casa com o Joaquim. Mas ele ia apanhando as coisas que ele trazia da escola. Houve uma vez que até foi internado uma vez, desde que saiu do hospital. Os enfermeiros estavam paros a dizer, isto é mesmo um milagre. Não há nada que explique que uma criança tão vulnerável só tenha sido... ele foi internado por causa do otite. Como ele vomitava tanto, ele vomitava um antibiótico. Portanto, ele só foi internado para levar antibiótico na veia. Só que fomos lá para o nosso quartinho do costume. Mas foi bom ter sido internado dessa vez, porque estava lá a professora Teresa Bandeira, que é a coordenadora da pneumologia, e disse, olha, professora, que eu acho que é a pessoa que percebe mais disto em Portugal, de pneumologia pediátrica. Disse, professora, olha, eu já não aguento mais o ventilador. Ele não dorme com isto, eu estou farta disto, ele já não precisa, foi logo a seguir. Eu fui para casa em novembro, isto foi em abril. E ela disse, então ele aqui não usa. E depois logo vemos. E no último dia ela, olha, piscou-me o olho e disse, não precisa levar o ventilador para cá, leva só o oxigênio. Então foi só assim tirando. E então ele foi apanhando nesse ano algumas viroses com o Zico. E depois eu disse à doutora Carolina, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, disse, olha, eu quero pô-lo na escola. E ela disse, Inês, só aos 3 anos. Eu disse, doutora, eu quero pô-lo na escola. E ela disse, então vamos fazer um pacto, que é, ele vai para a escola, mas a primeira coisa que apanhar, volta para casa. E eu ia mudar de emprego em setembro, estava na CUF e ia entrar para a Golink. Portanto, é o pior timing para ele sair da escola, que eu tinha que deixar de trabalhar outra vez. E eu disse, muito bem, então vá. Estamos em julho. Já a correr bem. Estamos em julho. Já acabou o ano letivo. Que só teve varicela. Inês? Olha, que achas que ganhaste para ti enquanto Inês com isto tudo que viveram, que agora, à distância, sim, lá está, estamos nós aqui sim, a falar, sim. Como tu dizias, quase que ninguém se lembra da gravidez, de risco que tiveste que fazer com tudo o que vocês viveram. Depois, o que é que isto te deu? O que é que sentiste que ganhaste? Olha, ganhei muita leveza, mais do que já tinha, e relativizar tudo. Hoje, para mim, nada é um problema. Tudo consigo. Eu já tinha alguma facilidade em ser desembaraçada e tentar resolver situações e tudo mais. Mas hoje em dia ainda mais. Acho que aprendi a dar valor às coisas que devia dar. E eu nunca fui muito superficial, mas há algumas coisas que se calhar dava mais valor na altura, e hoje em dia acho que é isso que relativiza tudo. E enquanto casal ficaram mais unidos? Sim. Eu acho que estas coisas... Normalmente ou separam, não é toda a gente diz bem. Unimos imenso, sim. Eu acho que nós sempre fomos muito equilibrados, portanto nós conseguimos muito manter esse equilíbrio. Nós somos muito parecidos emocionalmente, e isso é ótimo, porque o Frederico ainda é mais razoável que eu, ainda consegue ser mais... Eu acho que nunca ouvi, tirando com os copos assim numa noite, nunca ouvi dizer nenhum disparate. Ele tem sempre a coisa certa a dizer. Eu sempre que preciso de um conselho é ele que recorro. É muito sensato. E eu também sou muito sensata, mas ele é mais que eu.
Portanto, eu acho que nós conseguimos sempre equilibrar, unimos-nos mais, claro, mas foi sempre uma coisa muito equilibrada. A parte mais difícil foi, de facto, quando o Joaquim foi para casa, porque eu aí estava mesmo desesperada e estava a sentir que aquilo estava tudo aqui por cima de mim. Ele estava a começar o seu novo trabalhinho. Sim. E eu estava na lama. Mas hoje em dia já passou. Vamos às últimas 3 perguntas. Ok. Qual é que foi um dos dias mais leves que tiveste na tua vida? Um dos dias mais leves que eu tive na minha vida foi o dia do meu casamento. Foi o dia mais leve que eu tive na minha vida, acho eu. Foi um dia em que eu consegui ter em minha casa, tive a sorte de poder casar em casa, nessa casa, todas as pessoas que eu gosto e que o Frederico gosta e gostam de nós. Portanto, foi o dia que eu pude ser mais eu própria. E um dos dias mais pesados? Foi o dia dos meus anos, quando eu fiz 30 anos. Já falei aqui. A vida tem graça. Tem muita graça. Obrigada pela graça que também nos dás e principalmente à tua família. Ri-me muito, adorei falar com a tua irmã, porque vê-se mesmo que são especiais e que têm aí, como alguém já me disse, eu acho que nós, enquanto pais, damos o contexto para os filhos serem amigos, mas depois depende dos filhos. Sim, sim. E é muito giro ver não só a vossa relação dos 3 enquanto irmãos, como há bocado também me emocionei um bocadinho ao ouvir aqui a preocupação de Frederico para os filhos enquanto irmãos depois serem amigos e se ajudarem uns aos outros caso acontecesse alguma coisa menos boa com o Joaquim. Gostei imenso. Obrigada mesmo. Obrigada, Ivan. Continua com a tua leveza, porque se sente e a ver sempre o lado melhor quando está caótico do outro lado, porque de facto inspira e mesmo para quem nos está a ouvir, que às vezes é isto, ainda bem que muitos de nós temos a sorte de nunca termos passado por uma situação assim, mas é de facto devastador e muitas vezes em condições que não fazem nem ideia. Que quem está já fisicamente e emocionalmente tão mal, não ter as condições em termos de saúde e de hospital, é tudo uma bola de neve. Eu acho espetacular a Inês e o Frederico e a família e o núcleo à volta terem conseguido estar sempre não caírem ao fundo, estarem sempre à superfície e ainda fazerem imensas coisas e continuarem com a normalidade, porque continuam. Adorei saber, a Inês continua a ter os momentos com as amigas, as viagens com as amigas, gosta muito de ter também a parte da Inês sempre muito preservada e eu acho que isso é espetacular porque os nossos filhos, os nossos maridos precisam de nós bem. E por isso, no meio do caos, como eu dizia há bocado, é espetacular ver a normalidade que foram conseguindo procurar e que foram conseguindo ter, e por isso espero mesmo e tenho a certeza que a Inês vai ser uma inspiração, não só na fé que tiveram, no acreditar sempre, e acho que é espetacular isto, no acreditar que mesmo às cegas, sem saberem o que é que poderia acontecer ao Joaquim, continuarem com tudo em cima da mesa, unidos e a fazerem o caminho. Eu acho que isto é espetacular. Obrigada por estarem desse lado, uma ótima semana, beijinhos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.